Boa noite, gente querida. Depois desta chuva abençoada nesse dia de hoje, tomara que continue chovendo. Estamos nos reunindo de novo na nossa sala virtual. É bom estar aqui já em sintonia com tantos que nós estamos acolhendo aqui. Um grande abraço àqueles que estão aqui conosco na cidade de Estrela, aqueles que estão em tudo que é recanto por aí. É uma grande alegria estarmos em sintonia hoje já na nossa aula número 22 da Escola Paroquial da Fé. E nessa aula 22 nós estamos hoje começando um estudo de um novo módulo que vai ocupar apenas 3 aulas, mas não quer dizer por isso que seja um assunto menos importante, ou vamos dizer assim, menos relevante, afinal nós vamos falar de oração. Então agora a temática é menos doutrinal. E o YouCat, a versão adaptada do catecismo, ela vai nos trazer justamente um auxílio vivencial para podermos ter noção da oração, da grandeza que ela tem, de algumas práticas e alguns métodos, especialmente a oração do Pai Nosso, que é a oração do povo de Deus e que mais sintetiza o nosso jeito de nos colocarmos diante de Deus, o Espírito que nos move para estarmos com Ele. Mas isso nós vamos fazer depois que nós fizermos juntos a nossa oração, invocando o Espírito Santo de Deus sobre nós, esse dia que celebramos os santos Timóteo e Tito. Eu sei que você já tem ouvido, porque eles foram os destinatários de 3 cartas pastorais de São Paulo, nos Evangelhos, aliás, no Novo Testamento, que nós meditamos em tantas as nossas celebrações. Então pedimos também a estes jovens seguidores de São Paulo que deram a sua vida pelo Evangelho, que também nos inspirem para podermos fazer um bom encontro e mergulharmos mais profundamente na grandeza da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santos Timóteo e Tito, rogai por nós. Queridos alunos e alunas, saudações a todos e vamos lá então para a nossa quarta e última parte, quarto e último módulo da nossa Escola Paroquial da Fé, página 256, 257. Como devemos orar? Olhando para essa bonita imagem de Nossa Senhora e o crucifixo ao fundo, já podemos ter uma iluminação de como vamos nos dirigir nesses encontros, para quem e de que forma nós vamos elaborar toda a nossa reflexão nesses 3 encontros que vão se seguir. E hoje, abrindo a página 258, número 469, a primeira sessão vai falar da oração na vida cristã. Vamos juntos para a leitura. O que é a oração? Estamos em oração quando nosso coração se dirige a Deus. Quando uma pessoa ora, entra numa relação viva com Deus. Gostei muito desta marca, uma relação viva com Deus. Se na pergunta se procura uma definição, a resposta que vai se apresentando aqui vai nos falando do que acontece conosco quando nos colocamos diante de Deus, porque definir a oração é tão complicado, né? Ela é uma vivência, é uma experiência que vocês podem crer, muitas pessoas não conhecem. Tem gente que nunca rezou na vida. Lembre-se que os discípulos, quando olhavam para a firmeza da fé de Jesus Cristo, pediram um dia para ele: ensina-nos a rezar, porque eles sentiram que a força, a convicção,
a serenidade, mas também a firmeza que Jesus sempre demonstrou na sua vivência, tinha que vir de algum lugar, e eles observavam que a força do Cristo vinha dos seus momentos de oração. Então, quando nós olhamos para a oração, nós vamos meditar sobre aquilo que é o fundamento do que nos move. É um motor, né? É uma experiência que nos explica por que nós tomamos tantas posturas tão firmes e às vezes tão contra a maioria das pessoas, como nós estudamos antes, é porque nós partimos de uma experiência. A experiência de estar com Deus, de sentir Deus presente, de partilhar com Ele toda a vida. A oração, como diz aqui o texto, é a porta da fé. E quem ora deixa de viver de si, deixa de viver para si, a partir da própria força. Quem reza, ele vive a partir de um outro núcleo a sua vida. A oração é a coisa mais anti-individualismo que existe hoje no mundo, gente. Porque quando nos colocamos em oração, nós colocamos o centro da nossa vida fora de nós. E a vida se torna tão ampla, tão grande, tão plena. Quem reza sabe que há um Deus com quem pode falar. E uma pessoa que ora entrega-se cada vez mais a Deus. Cultiva essa união com aquele com quem cara a cara se encontra todo dia, a cada instante, de tantas formas diferentes. Por isto pertence à nossa vida cristã o esforço pela oração diária. O que não se aprende com uma técnica. Embora isso pareça estranho, gente, vale a pena sublinhar aqui essa última citação do número 469. Orar é um dom que se obtém na oração. Que estranho isso, né? Quanto mais a gente reza, melhor a gente reza. E veja aqui, o mais não significa dizer multiplicar os momentos de oração, mas quanto mais a gente se coloca diante de Deus, melhor a gente vai saber se colocar diante de Deus. Que é o que fala justamente a grandeza da oração que nós vamos estudar agora no primeiro capítulo, quando fala-nos de que é pela oração que nós sentimos a presença de Deus. Como é que Deus nos doa a sua presença? É o que nós vamos estudar agora a partir do número 470. Que sentido tem a oração para uma pessoa? Nós oramos porque temos um desejo completamente infinito e porque Deus nos criou para si. E como diz Santo Agostinho, o nosso coração está irrequieto até encontrar o descanso em ti. Madre Teresa dizia: porque não me posso abandonar a mim mesma, abandono-me a Ele 24 horas por dia. Outras grandes citações e pessoas que são testemunhos de fé, que nem São Paulo. São Paulo dizia: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E nas citações que nós vemos aqui, que vão permeando nas páginas aqui do nosso encontro, nós vamos poder ver diversas inspirações do que significa a oração para tanta gente que passou a vida neste mundo como testemunho de Deus. Por que conseguiram ser pessoas tão nobres, tão grandes, tão diferentes, tão abençoadas? Porque rezavam, porque se abasteciam da presença de Deus. Esquecemos Deus frequentemente, afastamo-nos e escondemos-nos dele. Mesmo que evitemos pensar em Deus, mesmo que o neguemos, Ele está sempre disponível para nós. Ele procura-nos antes de o procurarmos. Ele anseia por nós. Ele chama-nos. Ao falarmos com a nossa consciência, notamos repentinamente que falamos com Deus. Essa experiência tenho certeza que vocês já fizeram. Ao sentirmos-nos sós, sem ninguém com quem falarmos, notamos que Deus está sempre disposto a conversar. Quando nos vemos em perigo,
notamos que Deus respondeu ao nosso pedido de ajuda. Orar é tão humano como respirar, como comer, como amar. Orar purifica, possibilita a resistência diante das tentações, tira a angústia, duplica as forças, permite uma respiração mais profunda e, como diz o texto no 470, orar torna-nos felizes. A oração tem este poder de nos colocar no ritmo certo da nossa vida. Ele nos coloca no ponto certo, na dinâmica certa de enfrentar o nosso cotidiano, as nossas tarefas, as nossas missões, as coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente espera e que a gente não espera. Agora o texto nos coloca no Yucat alguns exemplos de oração, figuras que aparecem na Bíblia e que foram testemunhos de como a gente deve rezar. Primeira, 471, Abraão. Abraão é uma figura que é essencial na caminhada do povo de Deus, porque ele é o patriarca. As pessoas procuram seguir na história do povo de Deus a mesma conduta daquela figura exemplar que começou uma dinâmica diferente daquele povo que encontra em Abraão o princípio da sua história. E o que fez Abraão? Ele escutou Deus. E estava disponível para partir para onde Deus queria, a fim de fazer o que Deus queria. Pela escuta e disponibilidade para partir, ele é para nós um modelo de pessoa orante. Vejam lá na citação, na base da página 260, gente. Uma citação de Gênesis 18, versículos 23 a 26. Abraão aproximou-se e perguntou a Deus: destruirás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão no meio dela? Vejam como é que era Abraão falando com Deus. Longe de ti, Senhor, fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, de modo que o justo seja confundido com o ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos na cidade de Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa deles. Abraão se apresenta como alguém que é capaz de ter uma conversa coloquial com Deus. Ele se colocava diante de Deus não como alguém igual, mas como alguém transparente, que olhava para este mundo e que pedia que Deus não o escandalizasse. Porque ele esperava de Deus todo o bem. Ele que viu que Deus lhe pediu o maior sacrifício, que foi o filho dele, Isaque, e ele ofereceu, pela sua fé inabalável, o seu filho a Deus, que depois permitiu que ele não fosse sacrificado. Depois Abraão, quando Sodoma recebe o castigo de Deus por ser uma cidade pecadora, uma cidade que foi dizimada, assim como Gomorra, Abraão se coloca diante de Deus defendendo o seu povo, dizendo assim: Senhor, mas tem gente boa no meio de tanta gente ruim. Não dizime aqueles que são bons. É uma história muito bonita que, ao invés de a gente olhar agora a moral da história, nós queremos entender a prática de Abraão. Ele falava com Deus. Ele escutava a Deus. Essa sua intervenção em favor de Sodoma tornou-se a maior oração de súplica da história do povo de Deus. Que coragem e ousadia de alguém pedir tanto para Deus, que já tinha dito que ele ia penalizar um mundo que não andava bem. Assim como se apresenta Abraão, o nosso Yucat apresenta também Moisés como um testemunho de oração. Como é que ele orava? Falava com Deus, se aproximava de Deus, mas também na hora de se aproximar, foi capaz de tirar os chinelos, se prostrar, porque sabia que ele estava ainda ao encontro do divino. Na oração, Moisés acolheu a sua missão e da oração tirou força para ser o libertador do povo de Deus
em nome do Senhor. Moisés tinha uma relação íntima e pessoal com Deus. Então, gente, olhando para essas primeiras figuras e completando o nosso estudo com a ideia dos Salmos no Antigo Testamento, no número 473, como é que o povo do Antigo Testamento se colocou diante de Deus? Começou a se tornar povo de Deus porque tinha uma relação de contato, de escuta e de conversa com Deus. E os salmos foram se tornando cânticos, músicas super bem elaboradas, com poesia, com canto, para falar com Deus com arte. E por isso hoje os 150 salmos que tem na Bíblia, nós continuamos a tomar como uma maneira muito elevada de rezar para falar com Deus, porque naqueles 150 cânticos da história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós em muitos desses textos nos encontramos nos nossos sentimentos e na maneira de nos colocarmos diante daquele que a gente sabe que nos escuta e que sempre nos acompanha. Esta coleção de cânticos e orações foi composta há milhares de anos e contém uma profunda força espiritual. Olha, a gente eleva dentro de uma celebração de uma Santa Missa quando nós escutamos, claro que bem transmitido também, um salmo que é cantado pelo solista com a participação do povo, bem apresentado pelos cantores, pelos musicistas, como a gente se sente em contato com Deus. E é desta herança que nós vamos olhar para a figura de Jesus. Jesus, filho de um povo. No número 474, nós vamos recordar que Jesus aprendeu a rezar na sua família, que fazia parte deste povo de Deus, e na sinagoga, onde o povo de Deus se reunia para conversar com Deus. É ali que Jesus molda também o seu jeito de conversar com o Pai. Ele vai elaborando, vai trazendo presente o jeito de ser do povo de Deus para se colocar como povo de Deus diante do seu Pai e para revelar como este seu Paizinho é tão próximo de nós. Na sua oração é que Jesus mostra a profunda união que tem com o Pai do céu. Jesus é simultaneamente Deus e homem. Cresceu como as outras crianças israelitas do seu tempo, com os ritos, com as formas de oração do seu povo. Mas daqui a pouco, como diz o número 475, como orava Jesus? Ele tornou a sua vida uma oração. A vida de Jesus era uma oração única. Nos momentos decisivos, como a tentação no deserto, a escolha dos apóstolos, a crucifixão, a sua oração era especialmente intensa. Com frequência, sobretudo à noite, ele retirava-se na solidão para orar. É o que várias vezes nos dizem os evangelhos. Ser um como o Pai, no mesmo Espírito, no Espírito Divino, no Espírito Santo, era o fio condutor da vida terrena de Jesus. Tal foi o testemunho da força que Jesus transmitia, que ele encontrava na oração, que os discípulos lhe perguntaram: como é que a gente faz para rezar? Nós temos um número do Yucat que fala especialmente das orações de Jesus diante da sua morte iminente. E se vocês lembrarem, queridos irmãos, queridas irmãs, como muitas vezes o sofrimento faz a nossa oração se tornar mais profunda. Não porque Deus nos quer ver sofrendo, muito pelo contrário. Mas diante dos sofrimentos inevitáveis da vida, é em Cristo que a gente encontra, em Deus que a gente encontra força para conseguir superá-los e não ser superado por estas vicissitudes que essa vida humana tem. Jesus viveu a mesma angústia que nós vivemos. Se nós lembrarmos especialmente dessas duas frases: meu Deus, por que me abandonaste?
nesta oração de Jesus, nesta fala com o Pai, Jesus demonstra o profundo sentimento humano que ele está passando. Por que, meu Pai? Tu me deixaste viver esta situação. Quem de nós já não rezou assim, gente? Eu estou rezando hoje junto com muitas pessoas aqui da nossa comunidade que rezam assim. E procura força na oração para enfrentar as dores, as situações complicadas que a vida tantas vezes demonstra. No mesmo momento, assim como Jesus também experimentou a angústia humana e revelou transparentemente o que passava, também foi capaz de colocar diante de Deus, a partir deste colóquio com o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se angustiado ele estava com tudo aquilo que ele estava passando, mas foi na oração que ele encontrou a força para renovar a ciência que ele tinha, que ele precisava se entregar para salvar toda a humanidade. E por isso o número 477 vai dizer o que significa aprender a orar com Jesus. Aprender a orar com Jesus significa entrar na sua confiança infinita. Rezar como Jesus vai nos ensinar a confiar infinitamente em Deus, no Pai. Esse era o jeito de rezar de Jesus. Jesus não colocava condições para se colocar diante de Deus, para torná-lo seu seguidor, para fazer o que o Pai mandava. Ele simplesmente confia. Primeiro ama e se entrega plenamente a Ele. Por isso ele nos ensina que viver rezando, fazer da vida uma oração, é justamente crescer nesta capacidade de entrega da nossa vontade à vontade do Pai. Especialmente no Pai Nosso, que vai ser o centro do nosso estudo e que nós vamos mergulhar profundamente na última aula do nosso Yucat. Na 24ª aula nós vamos mergulhar no Pai Nosso. Parece que quando nós rezamos o Pai Nosso, nós caminhamos como que nas sandálias de Jesus. E podemos estar seguros de que chegamos ao coração do Pai. É verdade que muitas vezes nós repetimos o Pai Nosso assim, como que uma coisa memorizada, né? A gente faz quase que automaticamente. Mas quando nós nos permitimos de novo rezar e meditar as palavras do Pai Nosso, nos colocando diante de Deus, parece que a gente vai entendendo também o coração de Jesus e como é que ele se colocava diante de Deus. É belíssimo. É a gente se colocar no rumo certo. 478. Como podemos ter a certeza de que nossa oração é ouvida por Deus? Lá no fim da explicação, gente. Muitos cristãos narram que chamaram por Deus e que Deus os ouviu. Não obstante, Deus não é um autômato. O que significa isso? Temos de deixar a seu critério corresponder ou não aos nossos pedidos. Muitas pessoas me disseram assim: Padre, será que eu rezei certo porque aquilo que eu pedi não foi atendido? E não quer dizer que quando a gente vai apresentar os nossos pedidos, as nossas solicitações a Deus, que a gente vai ser atendido em todas as preces, gente. A gente vai ser ouvido. Mas cabe a Deus escolher o que Ele vai corresponder, o que Ele vai sentir que é importante para a nossa caminhada de fé e como é que nós vamos conduzindo a nossa caminhada. Ele que sabe o que compete a nós. Não está nas nossas mãos. Mas como nós vamos entendendo cada vez mais, mergulhando agora no nosso estudo, Ele gosta de nos ouvir. Como a gente já foi colocando antes, Ele espera nos ouvir. Sabe do que precisamos. E é certo que com o Pai Ele não vai deixar faltar justamente as coisas mais necessárias para uma profunda vida espiritual. Então, mais uma vez, aqui se coloca na importância da confiança para nós rezarmos bem.
E onde nós ganhamos força nisso também nos testemunhos de tantas pessoas. Aqueles que nos ensinaram a rezar, os grandes santos com essas citações que nós temos aí, uma mais bela que a outra. Mas tantas pessoas que nos ensinam, que rezaram e são testemunhos para nós. Eu guardo comigo na minha jornada, na minha breve jornada hoje como igreja, tantos testemunhos de fé, né? De pessoas que eu conheci que rezam o terço diário 2 vezes, 3 vezes. E aí tem gente que olha apenas para esse mundo de uma forma utilitária e diz assim, mas para que gastar tanto tempo com isso? Sempre repetindo as mesmas coisas. E aí tu vai perguntar para as pessoas que rezam o rosário, né? E eu me lembro da minha avó, que quando no dia que faleceu e tivemos que recolher o corpo dela, nós encontramos junto a ela na cama, onde ela descansava, onde ela não conseguia mais levantar, tinha 3 terços com ela. Quando ela perdia um, já procurava o outro, ela já não enxergava mais, mas essa sintonia com o Pai do céu, ela encontrava toda a sua força e seu equilíbrio para enfrentar essas situações, especialmente da doença que ela enfrentava. Sempre numa confiança muito grande. Ela experimentou Deus na sua oração e por isso ela teimava em repetir muitas vezes as mesmas palavras, mas ela sentia por essas palavras Deus a acompanhando. Ela se colocava no caminho com Deus. Porque, como diz o início desse texto que nós estamos estudando, é pela oração que Deus nos doa a sua presença. Agora vamos falar especialmente da Ave Maria, número 479. Como já disse, o Pai Nosso vai nos esperar na última aula. E a Ave Maria, gente, o que podemos aprender com a forma como Maria rezava? De Maria nós aprendemos esta postura diante de Deus: faça-se em mim segundo a tua vontade. Uma entrega que responde ao amor de Deus. Maria sentiu o amor de Deus por si e nela por todo o seu povo. E o seu jeito de rezar era um jeito de entrega. Pode contar comigo, Pai. Faça-se a tua vontade. Conte comigo. Que é uma maneira tão bonita de todos nós que nos sentimos chamados por Deus a correspondermos com o seu amor. Vejam na definição da Ave Maria, gente. Ave Maria significa eu te saúdo, Maria. É uma oração destinada à Mãe de Deus. A primeira parte da oração Ave Maria, mais importante e estimada depois do Pai Nosso, é retirada da Bíblia. É a saudação do anjo e de Isabel a Nossa Senhora. A segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, é uma adição do século XVI e que foi se tornando cada vez mais querida pelo povo de Deus e disseminada por todos os povos. Vejam, a Ave Maria, nesta fórmula que nós rezamos hoje, ela tem apenas 500 anos. Ela é do tempo da descoberta do Brasil. Mas se tornou a segunda oração mais querida de todos os cristãos mundo afora, todos os católicos mundo afora. Porque por Maria nós alimentamos este jeito de nos colocar diante de Deus. Faça-se em mim, Senhor. E a gente pede para Maria que ela nos ajude a nos colocar neste mesmo espírito, diante do Senhor. Então no número 480 nos aparece como é que é a oração da Ave Maria, na língua latina e na língua nossa vernácula, a língua portuguesa. E no número 481 se fala do rosário, como a oração mariana por excelência. E você sabe, né, gente? Sinal da cruz, 5 dezenas, com a enunciação de um mistério que nos ajuda a meditar a grande presença de Deus no seu Filho Jesus Cristo nesse mundo, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória ao Pai. E antes de entrarmos nos mistérios, nós rezamos 3 vezes Ave Maria e no fim, Salve Rainha. O terço compreende os mistérios gozosos, os luminosos, os dolorosos ou os gloriosos, de acordo com o dia a ser recitado e o tempo que nós vivemos. Então, vocês sabem, segunda-feira e sábado,
Quando a gente reza o terço, que se reze os mistérios gozosos. Quinta-feira, os mistérios luminosos. Terça e sexta-feira, os mistérios dolorosos. Quartas-feiras e domingo, mistérios gloriosos. Então, gente, hoje, para quem rezar o seu terço, reze os mistérios dolorosos. É claro, se tem alguém que reza mais do que um terço por dia, claro que pode meditar outros mistérios, né? Pode rezar um terço com os mistérios dolorosos e outro com os mistérios gloriosos. Tem gente que faz as 4 recitações do terço, reza todo o Santo Rosário num dia. Eu sei que isso não é a prática de todos, não é comum, mas tem muita gente hoje que se sente no maior conforto da sua vida meditando o terço. Aprendeu a cultivar por esta oração a sintonia com Deus que sempre nos acompanha. Sei de gente aqui da aula, né, seu Antônio? Que gosta de fazer demais isto, porque sente a grandeza que tem. Enfim, gente, o rosário, como define a página 266, é o nome de uma corrente usada na oração e, ao mesmo tempo, um exercício de oração que nasceu no século XII, entre os monges cistercienses e cartuchos, cujos irmãos leigos não participavam na liturgia das horas. Nos mosteiros do século XII, tinha um grupo de monges que eram os mais simples, eram leigos, possivelmente a maioria deles não sabia ler, e para recitar a liturgia das horas não tinham contato. Mas para se colocarem em oração diante de Deus, eles rezavam o rosário. Aprenderam a cultivar essa dinâmica de recitar com uma frequência, com uma sequência, as Ave Marias, os Pai Nossos e os Glórias ao Pai. E sentiam nessa dinâmica como conseguiam se colocar diante de Deus, que é o que a gente quer fazer na reza. E desta forma, conseguiam fazer isso e começaram a espalhar esta técnica por onde passavam, pelos monges, mas especialmente junto ao povo simples, que é o povo que mais gosta de rezar o rosário. Porque é a oração que todo mundo consegue rezar. É um método que todos conseguem entender, mesmo aqueles que não sabem nem ler. E por isso que os papas recomendaram constantemente essa oração, que foi gozando cada vez mais de grande estima entre as pessoas. Então, gente, mesmo a oração foi se tornando a característica para criar cada vez mais união entre as pessoas e sintonia com Deus nos primeiros cristãos, aqueles que vieram depois de Jesus Cristo. Eles se reuniam basicamente para rezar. Isso até é uma grande lição para nós, para a gente se reunir mais pela reza do que por uma reunião, por exemplo. Tem cristão hoje que está participando mais de reunião do que de oração. Tem cristão hoje que está participando mais de festa do que de oração. E a primeira coisa que reunia os primeiros cristãos e os tornaram tão fortes na fé, tão ligados a Deus e tão capazes de levar este espírito da presença de Deus, mesmo enfrentando martírios e perseguições, era porque eles sentiam muito mais a presença de Deus do que aqueles que os perseguiam. Eles rezavam, pessoalmente, individualmente e muito em união. Como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Vamos adiante no nosso estudo, número 483. Quais são os 5 principais tipos de oração? Primeiro, a bênção. Segundo, a adoração. Terceiro, oração de súplica e de intercessão. 4, oração de gratidão, de ação de graças. 5, oração de louvor. E agora nós vamos estudar cada uma, como é que funciona e como é que a gente vive. Tenho certeza que todos vocês já fizeram todas elas. Todas elas têm a sua grandeza. Mas aqui no número 484, fala-nos da bênção em primeiro lugar. A bênção,
significa invocar sobre as pessoas o bem de Deus. É de Deus que vem toda a bênção, todas as coisas boas, todas as graças. E a bênção é a bondade de Deus, é sentir a proximidade de Deus, é acolher a misericórdia de Deus. E a fórmula mais curta é dizer: o Senhor te abençoe. Vocês podem notar que quando a gente termina uma missa, quando nós terminamos qualquer encontro de fé aqui na nossa paróquia, quando nós concluímos até a nossa hora da Ave Maria pela rádio, né? Muitos povos têm essa cultura quando um filho sai de casa, o Senhor te abençoe. É uma maneira da gente levar a presença conosco, invocar a presença e levar o Deus próximo junto conosco. Cada cristão deve invocar a bênção de Deus para si e para as outras pessoas. E me lembro de uma reunião do ano passado com os nossos ministros da Eucaristia, eu sei que muitos estão aqui acompanhando. Vocês devem lembrar, né, queridos ministros? Quando nós falamos da bênção dentro da nossa reunião, junto com a equipe de liturgia da paróquia, e eu dizia que todos podem dar a bênção, e alguns me olharam assim: mas padre, não é só o padre que pode dar a bênção? Não, todos os cristãos podem dar a bênção. Devem invocar a bênção, como diz aqui, para si e para as outras pessoas. Os pais podem fazer aos filhos na testa o sinal da cruz. As pessoas que se amam podem abençoar-se mutuamente, né? Experimentem fazer isto, maridos e esposas, pais e filhos. É uma experiência muito bonita dizer: Deus te abençoe, né? Mas falar com o coração, com convicção. E é em virtude do seu serviço que os sacerdotes abençoam em nome de Jesus e por encargo da igreja. E por causa disto, a bênção de um padre torna-se especialmente efetiva, porque ele foi ordenado para ser um sinal de bênção junto ao povo. O padre recebeu as mãos ungidas no dia do sacerdócio, para conceder pela imposição das mãos a unção, a presença, a proximidade, a misericórdia de Deus para as pessoas. Eu me admiro aqui com o povo de Estrela, esse povo daqui pede muita bênção. Aqui as pessoas não levam uma imagem, né, Padre Lucas, para casa sem pedir uma bênção do Padre, porque justamente querem sentir desta forma e já tem esta convicção no seu coração que a bênção tem um grande poder. A gente nota também pela bênção da saúde que as pessoas vêm pedir, né? Porque sabem que de Deus vem todo o bem-estar. Por isso pedem ao Senhor: não nos deixa faltar isto que nos faz viver bem, a saúde do corpo, a saúde da alma, a saúde psíquica. Segundo método, a adoração. A adoração significa ajoelhar-se diante de Deus ou lançar-se no chão como quem reconhece-se pequeno diante da grandeza que Deus tem. Deus é grande e nós somos pequenos. E diante da santidade de Deus, nós nos colocamos diante dele, manifestando a nossa pequenez. E aqui a gente nem precisa repetir muitas falas, gente, muitas conversas. É simplesmente nos colocar nessa situação diante de Deus que nos faz fazer uma adoração. Uma pessoa que não crê, mas procura Deus e começa a rezar, pode encontrar Deus por esse caminho. Quando encontra cristãos que adoram ao Deus que procuram diariamente. Não quer dizer que a gente precisa, para adorar o Senhor, se ajoelhar ou se prostrar. É simplesmente se colocar nessa situação de alguém que é pequeno, que reconhece a grandeza de Deus e a grandeza que se manifesta com puro amor diante da nossa pequenez. Deus nunca se prevalece junto a nós. E isso é incrível, pensar que alguém tão grande mostra tanto carinho por seres tão pequenos e insignificantes como nós. Eu gosto de entrar naquelas igrejas altas, gente, igrejas góticas, como essa igreja de Santa Cruz, a igreja de Venâncio Aires. A nossa tem alguns traços aqui na igreja matriz de ser uma igreja gótica, a igreja da Delfina, a igreja do Arroio do Ouro,
porque quanto maior a igreja, mais a gente se sente pequeno diante dele e na responsabilidade de adorá-lo, porque é aquele que conduz toda a história e a nossa vida. É muito bonita essa oração, vale a pena a gente fazer, gente. Terceiro tipo de oração, a oração de súplica. Por que motivo devemos pedir a Deus? Deus nos conhece a fundo, sabe do que precisamos. No entanto, Ele quer que peçamos. Que nas necessidades da nossa vida nos viremos para Ele, gritemos por Ele, supliquemos, nos lamentemos, o chamemos e até discutamos com Ele na oração, porque Ele também quer nos sentir próximos. Por isto que nós nos colocamos em atitude de súplica diante de Deus. E eu acho que é o tipo de oração que as pessoas mais fazem aqui na nossa região. É pedir a Deus as graças. Pedir a Deus que os acompanhe, que os faça entender a sua realidade, que lhes conceda aquilo que estão precisando, que sentem que precisam, que Deus pode lhes conceder. Quem não pede e não quer pedir, fecha-se em si mesmo. Só a pessoa que pede se abre e recorre ao autor de todo bem. Quem pede, regressa à casa de Deus. Pedir é saber, é nos sentir necessitados de Deus. Isso nos faz muito bem. Como eu dizia antes, isso nos coloca no lugar certo diante desta vida. Por isso é correta a relação do ser humano com Deus, que pede tudo aquilo que precisa da graça divina. Até esse número 486, ele continua a página 268, falando-nos das posturas diante de Deus, que é muito legal. Os cristãos apresentam-se a Deus na sua vida também com a sua linguagem corporal. Da maneira como a gente se coloca diante de Deus, nos ajuda a vivermos um certo espírito ao nos colocarmos diante dele. Vejam só, lá nos nossos desenhos bem animados que nós temos lá na página 268. Podemos nos colocar diante de Deus de pé, o que exprime respeito, porque quando chega uma pessoa superior, uma autoridade, a gente deve se levantar. E ao mesmo tempo demanda alerta, disponibilidade. É como um soldado que se levanta para receber uma ordem e partir para obedecer esta ordem. O orante assume, quando está de pé, um gesto original de louvor, quando estende as mãos para louvar a Deus. Por isso a gente no Pai Nosso faz assim, ou se coloca assim diante de Deus, para acolher a sua presença e para colocar-nos num espírito de louvor. Sentar-se diante de Deus ajuda-nos a escutar o seu interior e pôr no nosso coração a palavra em movimento contemplando-a. É um espírito de acolhida. Ajoelhar-se, é como nós vimos logo antes, é nos apequenar diante da grandeza de Deus, reconhecendo de como nos dependemos da graça divina que a gente sente chegar em nossa caminhada. Existe também a prostração, que não é só os católicos e os cristãos que fazem, mas também tantas religiões em diversas culturas, eles se prostram diante de Deus para adorá-lo, para reconhecer a sua grandeza e para lhe prestar o devido louvor. E unir as mãos significa que a pessoa abandona toda a dispersão, porque quando a gente faz isso aqui, a gente se concentra, a gente não está disperso. E a gente também não se bloqueia diante de Deus, como quem está com as mãos cruzadas e tranca a acolhida. Colocar as mãos juntas, concentra, nos coloca diante de Deus, faz a gente se sentir pleno diante dele. São gesto original de súplica. E o número 487 fala-nos também de pedir pelos outros, que a gente chama de oração de intercessão. Isso já no Antigo Testamento nós vimos Abraão fazer, Jesus orou pelos seus discípulos, pelo bem-estar deles, que permanecessem firmes na fé, e também os cristãos que devem orar sempre com os que estão no seu coração, mesmo estando eles longe,
mesmo eles sendo seus inimigos. Eu volto a dizer, gente, o que eu já digo muitas vezes, até nas orações de sepultamentos. Muito agrada a Deus que a gente se coloque diante dele para pedir a ele o que nós precisamos, porque nós demonstra a fé que temos e a ciência de que ele está nos ajudando. Mas mais agrada ainda a Deus quando a gente reza pelos outros, porque já demonstra também o amor que nós cultivamos e que ele pediu que nós cultivássemos. Amem os próximos como a si mesmo, e quem ama o próximo revela que ama a Deus. Então a oração de intercessão, ela completa esse estudo das orações de súplicas, ao perceber que nós podemos pedir por nós, para nós e também para os outros. E é uma oração que muito agrada ao Pai do céu. Número 488 vai nos falar da oração de ação de graças. Por que devemos agradecer a Deus? Tudo o que somos e temos provém de Deus. Ser grato a Deus, o doador de tudo que é bom, dá felicidade. Gente, a principal consequência de quem se coloca com gratidão diante de Deus é descobrir no coração a felicidade. Porque a gente se dá conta de que aquilo que temos geralmente já é o suficiente para bem vivermos. Aquele que sempre fica pedindo, claro que é importante pedir quando a gente tem necessidade, mas aquele que só pede, ele nunca se encontra satisfeito. Aquele que agradece permite entrar no seu coração a satisfação, que é a genuína felicidade. Tem uma expressão no alemão que eu digo que é próprio daquele que agradece. Ele fica zufrieden, fica em paz, porque sente que reconheceu de onde é que vieram todas as coisas, deu o devido mérito àquela pessoa que nos concedeu o bem e também faz a gente enxergar todos os bens que já recebemos. E a maior oração de ação de graças, gente, a maior gratidão é a Eucaristia, em que Jesus toma o pão e o vinho para ir apresentar a Deus toda a criação já transformada pelo amor. Todo agradecimento do cristão está em harmonia com a grande ação de graças de Jesus. Com que espírito a gente vai para uma missa, gente? Com um profundo sentimento de gratidão. E até acho que é por isso que tantas pessoas não entendem a Santa Missa. Porque como tem gente nesse mundo que não sabe agradecer, que não reconhece o bem que recebe. Acha às vezes que as pessoas apenas estão fazendo o dever de cumprir, de dar-lhes tudo aquilo que eles precisam. Não é assim. Nem para Deus. Todo o agradecimento do cristão está em harmonia com a grande ação de graças de Jesus. Também nós somos transformados e redimidos por Jesus, e assim podemos ser gratos do mais profundo do coração, dizendo a Deus das mais variadas formas, especialmente pela grande gratidão que é a Eucaristia, que significa, traduzindo, ação de graças. Por fim, para completar o nosso estudo, e depois vamos para as perguntas, gente, o que significa louvar a Deus? A oração de louvor. A prece eucarística para diversas circunstâncias 4, ela diz assim: por mais que os nossos louvores não vos sejam necessários, ó Deus, nós te louvamos porque muito nos faz bem. Louvar a Deus faz bem para o coração humano. Deus não precisa de aplausos, mas nós precisamos exprimir espontaneamente a nossa alegria por Deus e o júbilo do nosso coração. Louvamos a Deus porque Ele existe e porque Ele é bom. Assim, estamos já em harmonia com o louvor eterno dos anjos e dos santos no céu. Porque o que nós faremos quando estivermos no céu diante de Deus? Louvaremos. Agradeceremos porque Deus vai nos completar, vai nos tornar plenos e nós vamos retribuir a Ele com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso louvor.
Assim, gente, começamos o nosso estudo sobre a oração. Depois nós vamos partir para o segundo capítulo, que é a fonte da oração. Mas para chegarmos lá, nós queremos primeiro ver se pintaram algumas perguntas, algumas colocações, o que vocês nos dizem, gente. Volto a dizer, essa aqui é uma aula que não é tanto dogmática ou doutrinal. Mas é muito legal ver que o YouCat reserva este tempo de conclusão de um estudo como esse que nós estamos fazendo, colocando que tudo isto que nós estudamos, que nós rezamos, que nós planejamos, que nós guerreamos nas nossas aulas, tem sentido quando a gente reza tudo isto também. Né? Então, gente, alguma colocação, alguma pergunta? Estou vendo que para a reza está tudo tranquilo aí. Né? Eu fico bem contente porque eu sei que assim, ó, aqui na paróquia, nós temos belíssimos testemunhos de reza. Tem pessoas aqui que eu fico pensando, eu queria ter a capacidade de confiar tanto em Deus como essas pessoas que eu acompanho aqui na paróquia confiam. E assim também vejo também que uma das coisas que mais nós vamos precisar ajudar, especialmente as novas gerações, gente, especialmente os nossos filhos, os nossos netos, né, de como faz bem rezar, cultivar a reza, em todos os momentos, das mais variadas formas como nós estudamos. Rezar só faz bem. Se a gente tem necessidade, reza. Se as coisas vão bem, reza para agradecer. Quando tu te das conta de como Deus está contigo, está te acompanhando na tua vida, reza e louva a Deus. Quando tu estás em comunhão com as pessoas que estão contigo, quando tu sentes que eles precisam da tua força, reza por eles, a reza de intercessão. Quando tu estiveres junto a pessoas, com fé ou sem fé, mas tu queres demonstrar para elas a força que tu procuras em Deus e que tu vais transmitir para ela também, abençoa-as, porque também é rezar, abençoar, benzer, manifestar a presença de Deus. Queridos amigos, queridas amigas, vamos concluindo a nossa aula de hoje, antepenúltima aula. Semana que vem é a nossa penúltima aula. E eu já gostaria de ouvir de vocês, se vocês quiserem colocar aqui nas nossas aulas, o que nós vamos fazer a partir da nossa Escola Paroquial da Fé. Temos 2 semanas para uma boa conversa. E acho que na semana que vem já vou lançar um desafio para vocês de alguma coisa que nós estamos elaborando aqui. Com a Pascom, junto ao Padre Lucas, junto às pessoas que vão nos dando um retorno daquilo que nós podemos dar como passo adiante, mas nós não podemos deixar de cultivar uma experiência que vem nos fazendo tão bem. Em primeiro lugar para mim, né, para o Padre Lucas que está me acompanhando em todas as aulas aqui, para Manu, para o Jorge que nos acompanhou, deve estar em sintonia conosco hoje, mas eu tenho certeza que para vocês também está sendo uma experiência muito, muito gratificante. Que passo nós vamos dar a partir daqui? Estamos aprendendo a fazer este contato pelas redes sociais, né? Está nos ajudando a manter-nos ligados também neste período de distanciamento. E podemos ir adiante. E acho que Deus está nos convidando para isso. Acolha as vossas sugestões. Quem quiser mandar para o meu particular no WhatsApp, manda para a gente poder saber o que vocês estão pensando, ou aqui no nosso grupo, para a gente poder saber o que está surgindo, o que você escolhe como sugestões e quem sabe pode ser uma luz para a gente destinar para toda a comunidade um caminho para avançarmos na nossa caminhada de fé e aqui como estamos estudando também na nossa caminhada de oração. Para bem completar então a nossa aula, esse nosso encontro, quero invocar a bênção de Deus sobre todos, com a intercessão também dos nossos protetores, os santos, os anjos no céu, que já nos apontam o caminho para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.